Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje até esperei bastante durante o dia para ver se eu soltava esse vídeo, mas como acabou que não teve muita novidade, nenhuma atualização de Neymar, nenhuma atualização de provável escalação. O treino até mudou hoje, né? Seria de manhã, o Santos passou para tarde. O Pedro Caixinha mesmo pediu para passar para tarde, acho que devido ao calor, que aqui em Santos está insuportável. Inclusive, se você escutarem o barulho, é o ventilador que está bem de frente, senão não tem como. Então, não teve muita novidade. Eu preferi deixar o pré-jogo contra o Palmeiras para amanhã de manhã, né? Já que o jogo é tarde, o vídeo do pós-jogo, claro, vai sair tarde. Então, eu preferi trazer o vídeo do Tiquinho Soares, né? O Santos contratou o Tiquinho Soares, ainda até nem anunciou, é claro, mas hoje até uma matéria da Trivela, lá do meu amigo Bruno Lima, falando, né, o porquê que o Santos ainda não anunciou. Mas o Tiquinho já treina aí há 2 semanas, já passou nos exames, só não assinou e não foi anunciado por causa do Jair assinar lá com o Botafogo também. Mas isso tá aparentemente por detalhes burocráticos também. A gente já conta com o Tiquinho aqui, mas assim, se ele não acabar voltando, vai ser uma vergonha do caramba, né? E digo aí para todos os envolvidos na negociação. Mas enfim, ele treina aí com o grupo. Até o Pedro Caixinha já falou dele na entrevista, né, coletiva depois do empate contra a Ponte Preta, falou sobre ele atuar amanhã, que era difícil e tudo mais, né, e acabou que não deve acontecer mesmo, ele não tinha nem aparecido no bid hoje, até hoje pelo menos, né, e não deve realmente atuar nessa partida. Mas já está aí, né, como eu falei, está treinando, já passou nos exames e tudo mais. Eu estou conferindo o bid agora, nesse exato momento que eu gravo, mas é só por desencargo de consciência mesmo. Ele realmente não apareceu ainda, não assinou nem nada. Dito isto, realmente não apareceu. Dito isso, vamos falar sobre o centroavante, o novo centroavante do Santos, que vem na negociação pelo Jair, né? E até eu já aproveito para explicar. Hoje eu vou falar só da chegada do Tiquinho. Quando o Santos anunciar também a venda, até pelos valores, né? Apesar de a gente já saber mais ou menos, eu vou fazer separado um vídeo do Jair. É uma negociação só, a gente sabe, mas eu vou deixar para fazer dividido, tá bom? Tiquinho chega no contraponto, né? No abatimento, pronto. O Santos vai receber aparentemente 12 milhões fixos, né, de euros pelo Jair, mais 2 milhões em metas, e o Tiquinho como contraponto aí avaliado em 1,5 milhão de euros. Ele não vale isso hoje, tá? Até pela idade e tudo mais, mas tudo bem, só falando o que o Santos avaliou. O Tiquinho tem 33 anos, completou 33, é isso? Ele fez aniversário esses dias, dia 17 de janeiro. Deixa eu até ver aqui se ele completou 33 ou 34. Ele é de 9/1, 34 então, 34. Completou 34 anos essa semana, né, que passou agora, dia 17 de janeiro. É um centroavante de 1,87 de altura, destro, mas que joga mais pelo lado esquerdo do campo, também dentro da área, claro, por qualquer lugar da área, mas cai mais pelo lado esquerdo do campo quando sai da área, coisa que ele faz bastante. Ele que chegou ao Botafogo, né, em 22, no meio do ano, ali, do meio para o final do ano, vindo do Olympiacos, foi quando a SAF do Botafogo realmente assumiu, né? Assumiu no começo do ano, né? Mas, enfim, começou a fazer contratações ali, não midiáticas ainda, porque foi mais para esse ano, mas o Tiquinho é um desses caras que chegou ali primeiro, mudando o patamar, né, de reforços que o Botafogo estava acostumado recentemente, na fase pré-SAF, né? O Tiquinho chega em 22 no Botafogo, tem 14 jogos com 6 gols. Em 2023 faz a grande temporada dele, talvez até da carreira, não sei se da carreira, porque ele fez temporadas com menos gols no Porto, mas, né, gols em Champions League e tal, no Campeonato Português, que não é lá essas coisas, mas fez os seus golzinhos, também a gente vai falar daqui a pouco. Mas em 23 ele faz uma temporada muito boa no Botafogo, com 54 jogos, 29 gols e 7 assistências, tá? São 36 participações de gols, participações diretas, né, em 54 jogos, é um número muito alto. E ano passado, realmente sofreu ali um pouquinho com lesões, teve o caso do pai dele, que a gente vai falar também, que infelizmente ele perdeu o pai, né, e no final de 23, né, se eu não estou enganado, até, e teve alguns problemas aí, até saiu a entrevista do Marçal, né, falando sobre essa situação, que o Tiquinho tinha dias que não conseguia treinar e tal. Desculpa, até o pai dele descobre o câncer no final de 23, mas falece em junho de 24. Então,
questão ali psicológica, imagino que deve ter abalado, claro, enfim, a gente espera que eles recuperem aqui e também vamos chegar lá. Mas ele faz um ano até que razoável em números, com 53 jogos, 9 gols e 8 assistências. Também ainda são 17 participações diretas em gols. Não é um número ruim, né? Mas é que o ano anterior tinha sido bem melhor, né? Mas desses 53 jogos em 2024, ele só foi titular em 30. Ou seja, aí são números altos ainda, né? Dito isso, também eu até venho aqui olhar no Brasileirão mesmo. Ele no ano passado fez 28 jogos com 13, sendo 13 como titular, e 5 gols e 3 assistências, né? No Brasileirão já foram números um pouco mais baixos. E aí em 23, 33 jogos, 30 como titular, 17 gols e 4 assistências, né? Então, eu tô falando dos 2 anos porque eu acho que esse último ano dele foi muito condicionado a muita coisa, além de lesões, o extracampo e tal. E o ponto principal é a gente ver se ele tem condições, ver se o Santos consegue colocar ele em condições de repetir o 2023 dele, que realmente foi um ano muito acima da média. Faz tempo que a gente não tem o centroavante para conseguir produzir essa quantidade de números que ele produziu em 2023. Talvez o último tenha sido o Ricardo Oliveira. O Marcos Leonardo também teve seus momentos, principalmente em 22, né, 2022, mas ele não era tão participativo quanto o Tiquinho fora da área, principalmente, e a gente vai falar sobre isso. Bom, o Tiquinho, ele começa, falar rapidinho pela carreira dele, ele começa lá no América de Natal, né, surge por lá, passa pelo Botafogo, Souza da Paraíba, inclusive nem tem muitos registros dele ter jogado nesses clubes, né? Tem até, por exemplo, o Gol cita até o Corinthians de Alagoas, mas também não tem registro dele jogando nesses clubes, perdão. E aí os primeiros registros já são com o Centro Esportivo Paraibano, né? Que é onde ele, até foi o clube que postou esses dias lá, umas semanas, né? Reforço do Santos, e marcou ele no story e tal, boa sorte, nosso cria, acho que foi alguma coisa assim. E aí, lá no Centro Esportivo que ele faz, faz alguns gols, né, no Campeonato Paraibano principalmente, conquistou a Copa Paraíba, acho que uma Copa Paraíba tipo uma Sub-23, alguma coisa assim, e aí passou algum tempo sendo emprestado, né, por alguns clubes, para alguns clubes, um pouco mais conhecidos até, com todo respeito ao Centro Esportivo Paraibano, mas que eu particularmente conheço mais, tipo o 13 da Paraíba, o Pelotas do Rio Grande do Sul, enfim. E aí ele é emprestado para o Nacional da Madeira, Nacional da Ilha da Madeira lá de Portugal, e comprado, ele fica 2 temporadas lá, e o Vitória de Guimarães se interessa e compra ele junto ao Centro Esportivo Paraibano por 500 mil euros. Não é um valor muito grande, mas pensa, o Vitória de Guimarães também não é um clube grande de Portugal, para o Centro Esportivo Paraibano, então 500 mil euros é muito dinheiro, vocês entenderam. E aí ele passa só uma temporada no Vitória de Guimarães, e o Porto vai lá e compra ele. Aí o Porto já é, obviamente, um salto muito maior na carreira, né? É um clube com outro tipo de exigência ao que ele estava acostumado. E ele faz bons anos no Porto. O primeiro ano no Porto faz 12 gols em 17 jogos, o segundo 11 em 34, é um ano que ele sofre com lesões também. E aí os 2 últimos foram muito bons, inclusive no penúltimo, em 2018-19, ele termina com 22 gols em 41 jogos, além de 5 assistências, e é o artilheiro do clube na temporada. No ano seguinte, estava com 19 gols também durante a temporada e é vendido para o futebol... Nossa, até chutei a mesa, peço perdão. E é vendido para o futebol chinês, né, o Tianjin Teda. Fica pouco tempo lá, depois volta para a Europa para o Olympiacos. Faz um bom ano também no Olympiacos, com 14 gols. E o ano seguinte, aí já não é tão legal assim, apesar dele ter sido... O primeiro ano ele é campeão grego, no segundo ele não é tantas vezes titular e tal, acaba jogando um pouco, e aí vem pro Botafogo nesses últimos 3 anos aí, como vocês viram, eu já falei, né? Então, um cara com uma experiência europeia que talvez não tenha sido das mais vastas, mas acho que no auge, pode-se dizer assim, no auge, disputou um campeonato importante, foi campeão português com o Porto, por 2 vezes inclusive, jogou Champions League, fez gols em Champions League, coisa importante também, e no Brasil até se provou aí, principalmente em 23, né? E nesse último ano conquistou aí o Brasileirão e a Libertadores, claro, né? Agora, sobre características, né? A gente fala, é um centroavante de área, mas que participa muito do jogo, sai muito da área, eu vou até falar os números já.
Não é um grande driblador, não é um cara muito habilidoso com a bola no pé, mas que tem uma noção de posicionamento muito boa, muito interessante, o que permite ele dar andamento a muitas jogadas assim. Não é à toa que ele deu 8 assistências no Botafogo no último ano, com um ataque muito móvel, né? Um ataque que contava às vezes com o Savarino na ponta, às vezes com o Luiz Henrique, são vários nomes aí de qualidade, né? Que a gente não tem hoje no Santos, mas vocês entenderam o ponto. Falando de números, eu vou falar dos dois, eu não vou comparar com ninguém, como eu gosto de fazer, porque vocês sabem, porque é justamente pela questão de ser um pouco injusto que esse último ano dele não foi tão legal pessoalmente, né, para ele, né? Então, eu comparei os próprios anos, 23 e 24 dele. Tá? Em 23, que foi o melhor ano dele aqui, ele teve uma média, por exemplo, de 2,48 chutes por gol, no gol por jogo, com 44% de acerto. Em 2024, isso 23 esse primeiro, tá? Em 24, 1,94 com 33%. Caiu bastante, né? Tanto a quantidade quanto a qualidade dos chutes. Assistências para chute, isso não diminui muito, 0,90 em 23, 0,94 em 24. As assistências que ele deu para os companheiros chutarem, não necessariamente viraram gols, porque os companheiros podem ter errado, tá? Cruzamento também não mudou muito a taxa, mas um centroavante não precisa, quer dizer, não precisa não, em teoria não vai tentar tantos cruzamentos. Em 23 ele teve até uma taxa melhor de 37%, em 24 ele teve 33%. Dribles, como eu falei, não é um grande driblador, mas em 2023 acertou 1,85% por jogo, com 55% de acerto. E 2024, 1,35% com 34% de aproveitamento aí de ser certo, né? Dribles certos, número bem baixo, né? Como eu falei, toques na área, ele sai bastante para participar, né, do jogo. Em 2024 teve 2,83, em 2023 teve 3,41. Ou seja, por que eu estou citando aqui, né? Porque é um jogador que realmente participa muito do jogo, tenta associar com seus companheiros ali de ataque, seja dentro ou fora da área, mas ele sai bastante para isso, né? Interceptações, que eu acho que é uma coisa importante de se pontuar, ele teve, porque é importante, né, já está explicando, imaginando um cara que vai dar o primeiro combate ali, assim como o Wendel fez no primeiro jogo, assim como o Luca fez no segundo jogo, né, imaginando lá para frente, claro. No esquema do Caxias, o centroavante vai precisar correr ali e fazer esse embate, né. Interceptações de 2023 ele teve 1,46 e 2024 1,53, até aumentou a média. Espero que isso queira dizer que é um cara que, errando mais em outros quesitos, em 24 ele correu para se esforçar mais, né? Mas não que ele não tenha feito isso em 23, porque realmente é um jogador que os números ali se pioraram. Você pode até ver que a idolatria dos torcedores do Botafogo não mudou, os companheiros sempre elogiam ele em entrevistas, e é um jogador que, analisando, me parece de muita qualidade. Voltando para finalizar, ainda falar das qualidades dele, finalização de uma forma bem interessante, é um cara que eu acho que escolhe bem os chutes dele, é um jogador que, repito, me chamou a atenção pelo fato de ser um centroavante inteligente, né, no sentido de se movimentar e de finalizar. E eu acho que realmente é uma boa aposta, uma aposta bem válida, ainda mais vindo como contraponto, né? Eu não sou o maior fã da negociação em si, mas como eu falei, só vou falar da parte do Jair depois. Só que eu acho que se tinha gente boa para conseguir aquele Botafogo, o Tiquinho é um deles. Acho que é uma alternativa bem válida. Assim como eu até achava o Danilo Barbosa, se ele chegasse junto. Não quis vir, né? Paciência. Mas, principalmente, acho que é um centroavante que, mesmo experiente, ainda pode corresponder, ainda pode ajudar inclusive o Luca a evoluir, a pressão não ficar toda em cima dos ombros dele. E se de repente chega o David, você pode até imaginar ele ajudando os dois meninos e eventualmente jogando com os dois, né? Porque não é um centroavante paradão, né? Apesar de, como eu falei, não é tão habilidoso, não vai ser aquele cara que vai sair da área, sair driblando, não é isso. Mas é um jogador de movimentação inteligente. É isso, eu fico com expectativa da gente ver o Tiquinho de 2023 aqui, Tiquinho guardando os seus 20 no ano, pode ser? Seria bom, né? Mas principalmente acho que o Santos vai ter que ter uma atenção com as questões psicológicas do Tiquinho, e tomara que fisicamente também ele esteja bem, porque teve algumas lesões, né? Perdeu a vaga, mas jogou muitos jogos, né? Mesmo assim, 53 jogos é bastante coisa. Mas é um cara que
Acho que pode ajudar bastante. O Santos talvez precise ter uma atenção especial ali, principalmente pela questão do pai dele, que tomara que ele já tenha se superado, mas não sei se realmente já efetivamente superou, né? É isso. O que você achou da contratação de Tiquinho Soares? A gente espera, claro, que saia no bid logo para ele poder jogar, mas por enquanto a gente já fala por aqui, porque sabe que ele já treinou, já foi aprovado nos exames e tudo mais. Fechou? Valeu, pessoal.